lá. Eu tô tentando usar esse outro modelo aqui, projetando, e vamos ver se vai ficar bom. Aí depois vocês me falam, porque tem um reflexo aqui, né? E também vem bem na minha cara, mas vamos ver se vai ficar bom. A gente vai fazer a correção da página 28 e 29 e antes eu vou comentar algumas coisas para reforçar. Então, que lá no ciclo trigonométrico, toda vez que a gente vai olhar para o seno e cosseno de um ângulo, a gente vai olhar assim. Então, o ângulo está aqui, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Como a hipotenusa é sempre 1, o seno vai ser sempre o cateto oposto. E aí o cateto oposto é essa medida aqui. E como essa medida é uma altura, então é a mesma medida que cai aqui, ó, né? Então o seno a gente vai acabar sempre olhando aqui, nessa vertical aqui no eixo Y. Na altura do ângulo vai ser o seno. E o cosseno, que é o cateto adjacente, ele vai estar sempre aqui na linha horizontal. Então, nós vamos enxergar assim, seno e cosseno. Então, o seno aqui e o cosseno aqui na horizontal, tá? E a tangente é aqui fora. Mas nessa lição de hoje não tem tangente ainda, né? Então, mas aí prolonga essa linha e onde ela bater é a altura que significa a medida da tangente, beleza? Então, vocês estão vendo que o seno, ele é assim, vertical. Esses dois quadrantes que tem seno para o lado de cima, vai ser seno positivo. E esses dois quadrantes aqui que vão ter o seno aqui para baixo, vão ter o seno negativo. Já no caso do cosseno, vai ser para o lado direito positivo e para o lado esquerdo negativo, tá bom? E aí, agora olhando para isso daqui, o que a gente já tem? A gente já tem esses ângulos da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, que a gente já sabe. E também sabemos os sinais, então o seno em cima positivo, embaixo negativo, e o cosseno à direita positivo e à esquerda negativo, porque o cosseno é deitado aqui, né? Então para a direita e para a esquerda o sinal positivo e negativo e o seno para cima e para baixo. Vamos lá então, olha, agora o exercício 7, ele só pede o sinal, então eu coloquei aqui nesse cantinho. O seno de 93, então eu vou procurar aqui, ó, seno, ângulo de 90 tá aqui, o 93 tá mais ou menos aqui assim. Então, como ele tá do lado de cima, esse aqui é positivo. B, o seno de 299. Então, vou procurar nessa daqui, seno. Aqui tá o 180, então 0, 90, 180, 270, então 299 tá por aqui assim, ó, 299. Como ele ficou pro lado de baixo, então, do lado de baixo, negativo. Então, aqui, negativo. Agora, cosseno de 162. Então, o 162, ele tá mais ou menos aqui assim, olha, porque aqui 0, 90, 162, que é antes do 180. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui assim, ó, 162. Como ele tá do lado esquerdo, então, cosseno negativo. E o cosseno de 181. Então, aqui tá 180, 181, mais aqui assim, né? 181 tá do lado esquerdo também, então é negativo também, tá? Primeiro que eu tenho que vir nesse sentido, então menos 596, ele dá uma volta de 360, mas ainda
não chega lá, então é na segunda volta. Então, eu vou fazer menos 500, ainda colocando 360 graus positivo, ainda sobra menos 236. Para sair desse formato, então é 360 e ainda menos 236. Então, ele vai cair por aqui assim, o menos 236. Agora, eu preciso saber o positivo dele. Então, eu vou fazer 360 menos 236 é 124. Então, o ângulo aqui é 124, caiu aqui no segundo quadrante. Então, o sinal dele é positivo, tá? Porque ele caiu aqui do lado de cima. Beleza, então agora para fazer o exercício 8, nós vamos usar isso aqui como apoio, né? Por quê? O que acontece aqui? Eu tenho todos os ângulos, né? Eu tô aqui com eles em radianos, mas a gente pode ir colocando os graus. E aqui eu já tenho todos os valores de seno e cosseno para olhar. Então, olha só. Por exemplo, o π sobre 6 é o 30, né? E o 5π sobre 6 é o 150. Então, o seno eu olho por aqui. Então, o seno de 30 e o seno de 150 é meio positivo. Aqui eu tenho os valores daquela mesma tabelinha. Então, seno de 30, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E aqui para o lado de baixo, negativo, ó. Seno de 210 e o 330 é menos meio. Aí aqui a família do 45, menos raiz de 2 sobre 2. Depois menos raiz de 3 sobre 2 e menos 1 lá embaixo, tá? Então, olha só, letra A do exercício 8, o que é o seno? Então, aqui vai ser uma medida nessa vertical. Aí eu preciso achar onde está o ângulo de 300, né? Então, 300 aqui é o 5π sobre 3. É esse. Então, o que eu faço? Para olhar o seno, eu sigo essa linha aqui, ó. Então, menos raiz de 3 sobre 2 vai cair aqui. Então, esse seno é menos raiz de 3 sobre 2. Então, bom, 540 já passou de uma volta, né? Então, eu vou ter que fazer 540 menos 360, para saber qual é a primeira determinação. Então, aqui 0, 6 para chegar no 14. 8 e aqui 1. Então, é 180. Então, o seno de 540 é o mesmo que o seno de 180. E aí, o seno de 180, vamos lá, cadê o 180? Tá aqui. O seno dele eu venho procurar aqui no meio, ó. Então, seno é sempre uma altura que eu pego aqui. Então, como ele parou aqui, não subiu nem desceu, então esse seno aqui é 0. Cadê o 4π sobre 3? Tá aqui, ó. Então, o seno dele vai ser esse aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. 11π sobre 6 tá aqui, ó. Então, o seno vai ser menos meio, esse aqui. O 135, ele é o 3π sobre 4. Então, o cosseno dele, ó, 3π sobre 4. Aí, eu vou descer aqui para a linha do cosseno. Então, cai no menos raiz de 2 sobre 2. Agora, o 450 é 360 mais 90, né? Então, cosseno de 450 é o mesmo que o cosseno de 90, que vai cair bem aqui, ó. Porque do cosseno eu sempre pego o ângulo e desço para pegar o valor aqui. Então, esse daqui vai dar
0. 5π sobre 3 está aqui, que é o 300. Cosseno, eu vou procurar sempre na linha da horizontal. Então, eu vou subir aqui, ó. Cosseno dele é meio. E o 7π sobre 6 está aqui. Então, cosseno também. Vou subir aqui para a linha do meio, ó. Caiu nesse, que é menos raiz de 3 sobre 2. Para eu saber qual é o maior, primeiro eu preciso saber a posição onde eles estão, lá, onde fica a extremidade deles. Então, por exemplo, 840, ele já deu 2 voltas. Então, eu tiro aqui as 2 voltas e sobra 120. Quer dizer que o 840 tem a mesma extremidade do 120 que está aqui, ó. Então, a primeira determinação dele é 120, mas o 840 também é uma determinação dessa mesma extremidade, tá? Então, o seno dele tá aqui, ó, pega essa altura aqui, tá? Agora, o 1195 já tem mais de 2 voltas, então já dá 3 voltas. 3 vezes o 360 dá 1080. Então, tirando 1080 daqui, sobra 115, né? Então, olha só, o 115 tá onde? Ele tá mais ou menos aqui, ó, 90, 100, 110, 115. E o 115, ele vai ter uma altura que vai pegar mais alto do que o 120, ó. Né? Então, o do 120 caiu aqui assim, ó, e o do 115 aqui. Então, por aí eu vejo qual dos dois é o maior. O maior é o que tem o valor mais alto, porque aqui, como ele é positivo, quanto mais para cima, maior. Então, no caso aqui, esse daqui, que é o mesmo que o 115, vai ter um seno mais alto. Então, ele é o maior. Vamos lá. O seno de 660 já passou da primeira volta. Então, eu vou fazer 660 dividido por 360, dá uma vez e sobra 300. Então, onde é o lugar do 300? A extremidade, ó. 0, 180, 270, 300. Tá aqui. Agora, o 320 tá um pouco mais para lá. Então, vou pôr o 320 aqui. Para marcar o seno, ó, o seno de 300 está mais aqui embaixo. E o seno de 320 tá aqui. Então, como desse lado é o lado do negativo, então, ó, o negativo, quanto maior o valor absoluto, o que acontece? Ele está mais longe do zero. E quanto mais para cima, então, quanto mais alto, maior. Então, nesse caso aqui, ó, o do 320 vai ter um seno mais perto do zero do que o seno de 300. Então, o de 320 aqui é o maior, tá? Agora, no caso do 535, eu já vou ter que fazer logo esse ajuste em 5. Aí, eu vou agora comparar com o 190, que os dois são... Ah, mas aqui é negativo, né? Então, 175 negativo, então eu vou ter que somar 360. Então, vamos 5 pelo lado do positivo. Então, olha, aqui está o 180. Eu vou marcar aqui o 185 e vou marcar aqui o 190, né? Então, olha,
Como eu tô olhando agora cosseno, quanto mais pra cá ele é menor e quanto mais pra lá ele é maior. Então, o 185 vai pegar um valor aqui e o 190 vai pegar um pouquinho mais para lá. Então, o cosseno de 190, como ele está mais perto do zero, né, mais perto do lado de lá, que é o positivo, então ele é o maior. Só precisa posicionar. Então, aqui, 0, 90, 180, 200, aqui está o 270. Então, um pouquinho antes aqui eu vou marcar o 250. E o cosseno dele eu subo para ver aqui. Então, o cosseno vai ser essa medida aqui, sempre partindo do zero e ver quanto ele chega aqui, né? O 215, então, ele está um pouco antes. Aqui está o 180, 200, vou marcar o 215 por aqui assim. Então, esse cosseno está aqui. Comparando os dois, parece, né, que o de 215 é maior, só que ele está do lado negativo. Então, o que está do lado negativo, quanto menor aqui, né, quanto mais perto do zero, ele é maior. Então, quanto mais para lá, maior, e quanto mais para cá, menor. Então, nesse caso aqui é o cosseno de 250, que é o maior. Então, vamos lá, gente. Aqui nós vamos falar do exercício 10. Então, ele coloca uma tabelona bem grande e nessa tabela tem todos os valores do ciclo trigonométrico pedindo o seno e o cosseno. Então, olhando para essa figura, a gente já vê todas as respostas, tá? Então, esse eu não vou fazer um por um com vocês, mas eu vou mostrar como se faz. Então, por exemplo, começa com o 30. Então, 30 graus em radiano é o π sobre 6. O seno tá aqui, que é meio, e o cosseno eu vejo por aqui, raiz de 3 sobre 2. Depois, 45, seno, raiz de 2 sobre 2, e do 45, cosseno, raiz de 2 sobre 2. 60, seno, raiz de 3 sobre 2, e cosseno, meio. 120, seno, raiz de 3 sobre 2 e o cosseno menos meio. 135, seno, raiz de 2 sobre 2 e o cosseno menos raiz de 2 sobre 2, porque aqui o cosseno está do lado negativo, tá? E assim por diante. Então, todos os valores vocês vão encontrar aqui, vão converter de grau para radiano e vão olhar seno e cosseno. Seno aqui, cosseno na horizontal.